crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. A Bíblia é um livro que nos ensina muitas coisas. Ela nos ensina como amar o próximo, como respeitar e honrar os nossos pais, como cuidar do nosso corpo. A Bíblia nos ensina muitas coisas boas, né? E quem foi que escreveu esse livro? Deus inspirou e iluminou, escolheu pessoas para que relatassem tudo aquilo que Deus queria nos mostrar, queria nos anunciar. Então, a Bíblia também traz história de muitas pessoas que nos servem também de exemplo, né? E hoje vocês vão ver um pouquinho sobre como é esse livro. A Bíblia é como se fosse uma biblioteca divina, né? E ela está dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Vocês vão ver agora a nossa biblioteca, tá? A biblioteca de Deus, a biblioteca da Bíblia, ok? Vamos lá com a tia Fernanda? A Bíblia, ela está dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele conta muitas histórias antes da vinda de Jesus. E o Novo Testamento fala de histórias depois da vinda de Jesus. Aqui, como em uma biblioteca, Deus iluminou pessoas para que organizassem esses livros de maneira que facilitasse o nosso acesso a esses livros que estão dentro da Bíblia. Vejam como eles estão organizados. Aqui nós temos, nessas três partes de cima, o Antigo Testamento, né? E temos esses livros aqui. Pentateuco, são 5 livros. Temos os livros históricos, que são 8 livros. Temos aqui os livros sapienciais, tá? Que são 7 livros. Temos 4, que são outros livros históricos. Aqui temos 18 livros, que são os livros das profecias, os livros proféticos. E aqui por baixo nós temos os livros do Novo Testamento. Então, antes de falar, aqui nós temos os Evangelhos, são 4, Atos dos Apóstolos, outras cartas, que também são 4, temos as cartas de São Paulo e temos o Apocalipse, tá? Mas antes de estar falando sobre cada um deles, a tia Fernanda vai escolher um livro para contar uma história para vocês. Então, a gente vai vir aqui, ó, no Novo Testamento, e eu vou escolher a parte dos Evangelhos, que está aqui, e vou pegar o livro de São Mateus, tá? Então, eu vou pegar esse livro aqui e vou contar a história para vocês do semeador, que foi uma história que Jesus contou aos seus discípulos. No livro de Mateus, Jesus nos conta a história do semeador. Havia um homem que foi semear as suas sementes. E aí, ele deixou que alguma delas caíssem à beira do caminho. Vieram os passarinhos e levaram essas sementes. Depois, andando mais um pouco, ele semeou algumas em meio ao pedregulho, um lugar cheio de pedras, árido. Essas sementinhas entraram na terra até que brotaram. Porém, quando veio o sol, que estava muito quente, acabou queimando aquela plantinha e ela morreu. O homem, então, semeou também em meio aos espinhos. Essa sementinha, ela ficou tão sufocada pelos espinhos que ela nem nasceu. Depois, o homem resolveu plantar suas sementes em terra boa, onde as árvores estavam todas frutuosas. E aí,
a sua sementinha brotou e deu frutos, se transformou em uma árvore. Jesus, usando essa parábola, essa linda historinha, ele conta aos discípulos que quando o homem ouve a palavra de Deus, escuta, porém não entende, é o homem que tem o coração assim como aquele lugar onde a semente foi jogada e os pássaros levaram. O homem, quando ele tem um coração que escuta a palavra, porém na primeira dificuldade ele já desiste, ele já desanima, ele tem o seu coração igual à terra onde tem pedregulho. A semente é lançada, ela é guardadinha ali na terra, ela brota, porém ela acaba morrendo. Aquele que escuta a palavra, porém deixa que o mundo sufoque aquilo, não deixa que aquela palavra seja colocada em prática, esquece de tudo aquilo que ouviu por causa do apego às riquezas, né? Aos prazeres do mundo, ele tem um coração como a terra onde tinha espinhos, ela nem nasce. E o homem que escuta a palavra, a coloca em prática e rende frutos àquela palavra na sua vida, ele tem o coração assim como aquela terra boa. A terra boa que recebeu a semente nasceu, ficou forte e deu frutos. O coração do homem que escuta a palavra, atende, aguarda no seu coração e a coloca em prática, é como se fosse essa terra, a terra onde dá bons frutos. Jesus, ele gostava de contar histórias, e ele contava histórias e sempre tirava ensinamentos muito bons dessas histórias. Então Jesus era muito inteligente. Vejam quantos ensinamentos ele dava aos seus discípulos e às pessoas que estavam ali ouvindo, que paravam para ouvi-lo, né? Nos livros da Bíblia, os livros que estão na Bíblia, eles estão repletos, cheios de histórias tão bonitas assim, que Deus nos deixa para que nós aprendamos com Ele, né? Para que nós tenhamos um direcionamento do o que eu faço, como eu devo fazer, de que maneira, né? Como agradar a Deus, o que é certo, o que é errado. Então Deus deixou esse livro maravilhoso, tão bem organizadinho como uma biblioteca, para que nós possamos abri-lo, fazer leituras. Como é importante fazer a leitura da Bíblia, né? Então, crianças, agora nós vamos ver um pouquinho sobre as partes da Bíblia. A Bíblia, ela está dividida em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. Vejam só, no Antigo Testamento nós temos aqui Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os nomes dos livros que estão divididos na parte do Pentateuco. Depois, na outra parte, nós temos Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Coríntios, Esdras e Neemias. Então, nós temos aqui 8 livros, que são livros históricos, né? Aqui vocês já conhecem, eu acredito que sim, o livro dos reis, onde conta a história dos reis, porque sempre a gente vê em desenhos, em alguma historinha, falar sobre o rei Davi, não é verdade? E aqui nós temos os livros também sapienciais. Temos aqui o livro de Jó, temos os Salmos, que são orações, né? Temos Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, o livro da Sabedoria, o Eclesiástico,
Temos outros livros históricos também, que é o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Esther, o livro de Macabeus. E aqui temos 18 livros proféticos, né? Esses livros proféticos são aqueles livros que professavam, em que fala das histórias dos profetas, né? Os profetas eram as pessoas que anunciavam as coisas que Deus mostrava para eles que iria acontecer, que iriam se cumprir. E se cumpriram no Novo Testamento. Então nós temos aqui os livros de Isaías, Jeremias, o livro das Lamentações, o livro de Baruque, de Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amos, Abdias e Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Todos esses aqui foram profetas, né? Então, eles eram profetas que anunciavam as coisas que iriam se cumprir no Novo Testamento. Aqui nós temos o Novo Testamento. Temos aqui a parte dos evangelhos. O evangelho é aquela parte que o padre sempre lê nas missas, né? Então, nas missas nós temos a proclamação do evangelho. Então, são leituras tiradas daqui, dos livros do evangelho, né? Então, temos aqui o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas e o livro de João. Temos aqui também Atos dos Apóstolos, que tem apenas um livro. Temos outras cartas, além das cartas de São Paulo. Então, temos o livro de Tiago, de Pedro, de João, de Judas, que eram discípulos de Jesus, não é? E aqui nas cartas de São Paulo temos a carta de São Paulo aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas. São Paulo, então, ele fez esses livros escrevendo, né, de certa maneira, a determinadas pessoas, né, mas que servem para nós. Temos aqui dos Efésios aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, a Timóteo, Tito, Filemon e a carta de São Paulo aos Hebreus. E por fim, né, nós temos o livro do Apocalipse, tá? Que encerra a Bíblia. Então temos todos esses livros aqui. Vejam quantos livros que temos na Bíblia e que a gente pode ver que está de maneira muito bem organizada para o nosso entendimento, não é verdade? Então, vocês gostaram da Biblioteca Divina, né? Lembrem-se vocês de que tudo isso aqui, todos esses livros, eles fazem parte da Bíblia, né? Então, tudo isso aqui está aqui, ó, dentro da Bíblia. Bom? Beijo para vocês.